Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 9, que tem como título O Sinal da Aliança. O verso dessa semana está lá em Êxodo, capítulo 31, verso 16, e diz assim: Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Bem, se você se lembra, nós estudamos nas duas últimas lições a aliança que Deus faz com o povo de Israel, a aliança no Sinai. E na lição de hoje, nós vamos então completar esse assunto, vamos terminar esse assunto que, para entendermos a importância, ela durou justamente 3 semanas, esse assunto. E hoje nós terminaremos então trabalhando o sinal da aliança. E para compreendermos esse sinal da aliança, que nós já lemos aqui logo na introdução da lição, no verso dessa semana, né, que o sábado, os filhos de Israel guardariam o sábado, e esse sendo o sinal da aliança. Para compreendermos, nós precisamos voltar nas origens, lá no início, lá na criação. E para entendermos então esse assunto, acompanhe comigo que diz Gênesis, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Diz assim: E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui, então, de forma muito interessante, nós percebemos que, nesse momento, na criação, o sábado ele é instituído, ele é aqui separado, santificado, um dia em que o próprio Deus descansou. E por que Deus descansou nesse dia? Deus estava cansado por conta de uma semana de trabalho? É evidente que se Deus ele se cansasse, esse descansou não estaria somente no dia de sábado, ele descansaria todos os outros dias, né? Deus ele então realizaria a sua obra de criação no primeiro dia da semana e descansaria. Realizaria então no segundo dia da semana a continuidade ali da sua obra e descansaria novamente, assim até chegar então no último dia. Mas ele aqui então ele descansa, não um descanso físico, porque ele não precisa desse descanso, mas para dar o exemplo. Para dar o exemplo para quem? Para a humanidade que tinha acabado de ser criada. Lembre que Adão e Eva, os seres humanos, eles foram criados no sexto dia da criação. Portanto, o sétimo dia foi o dia que Deus descansou, foi justamente o primeiro dia de vida dos seres humanos, sendo, portanto, esse o primeiro dia de vida dos seres humanos, o dia em que Deus descansou. Deus então descansa para dar o exemplo para a sua criação. Ele estava dando uma aula, digamos assim, para os seres humanos que acabaram de ser criados. E perceba o que diz aqui na lição de domingo, lá no finalzinho, você pode acompanhar comigo, que fala sobre essa questão, que descanso é esse? Após a criação, o ser humano foi chamado ao descanso na comunhão com o Criador. O sábado é o ponto alto semanal na vida com Cristo. Perceba o descanso na comunhão, um dia separado, onde nós podemos então entrar nessa comunhão, renovar o nosso relacionamento, reforçar, melhor dizendo, o nosso relacionamento, essa comunhão com o nosso Criador. E Deus então ele descansa para dar o exemplo. Veja só o que diz o comentário bíblico sobre essa questão do descanso de Deus nesse dia. Diz assim: o próprio fato de Deus ter usado uma linguagem claramente adaptada à experiência humana mostra quão grande era seu desejo de inculcar em seu povo as obrigações para com ele e a necessidade de seguirem seu exemplo. Não há razão mais convincente para cumprir com a ordem divina do que o fato de o próprio Deus ter dado o exemplo. Perceba então que, se Deus, o próprio Deus dá o exemplo, não há nada mais necessário, digamos assim, para nos ajudar a compreender essa questão. Deus, o próprio Deus deu o exemplo. Não há nada mais que possa nos convencer dessa necessidade, digamos assim, desse descanso. O próprio Deus descansou. E descansou para nos dar o exemplo, portanto, sendo o sábado, então, ele instituído lá na criação. Para compreendermos, então, o sábado como sinal da aliança, temos que primeiramente entender, então, o princípio de tudo. E aqui, então, está o sábado como dia de descanso, descanso na comunhão com o nosso Criador, tendo o nosso próprio Deus nos dando como exemplo
o que nós deveríamos fazer, então, nesse dia especial. Acompanhe comigo o que diz, então, Êxodo capítulo 16, versos 19 e 20. Fala aqui sobre o contexto do maná, e vamos perceber aqui que o sábado, ele não é colocado ali para o povo de Israel somente na aliança no Sinai, naquele contexto ali onde Deus dá ali os mandamentos, enfim, outras instruções. Não, porque essa questão do maná, ela vem antes. E veja só o que diz então, Êxodo 16, capítulo 16, verso 19, verso 20. Diz assim: Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Aqui, então, nós percebemos que a orientação era para que o povo ele recolhesse o maná todos os dias, sendo que eles deveriam colher o necessário para alimentar ali a sua família. Então, cada pessoa ali colhia proporcionalmente a quantidade necessária para alimentar a quantidade de pessoas que haviam na sua família. Eles não poderiam guardar para o dia seguinte. A orientação era essa: não guarde para o dia seguinte, porque se guardassem, como alguns fizeram, o maná ele se estragaria. Agora acompanhe comigo o que diz em Êxodo, capítulo 16, verso 22 e o verso 23. Diz assim: Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Portanto, na sexta-feira era uma exceção. Lembre que eles não poderiam guardar de um dia para o outro, senão estragaria. Mas na sexta-feira eles deveriam justamente coletar em dobro para guardar para o dia seguinte, e esse especificamente não iria estragar. Perceba aqui que Deus ele usa de uma forma bem didática para ensinar o povo. Digamos aqui que seria para reeducar o povo. Esse povo, ele tinha esse conhecimento sobre a importância desse dia especial que foi instituído lá na criação, como nós vimos ainda há pouco. Porém, com ali um momento, as gerações, na verdade, que ficaram ali escravizadas no Egito, esses conhecimentos ali acabaram sendo perdidos. Eles estavam ali imersos numa população, ali numa nação pagã, idólatra, enfim, e alguns ensinamentos foram se perdendo com o tempo ali, com essas gerações ali sendo então escravizadas pelo Egito. E aqui a gente percebe Deus de uma forma bem didática, reeducando o povo sobre a importância desse dia. Por quê? Deus ele poderia simplesmente falar que eles poderiam colher o quantos quisessem de maná, poderiam guardar à vontade e orientar simplesmente o não coletar o maná no sábado. Mas Deus não, Deus ele usa de uma maneira bem interessante, fazendo então com que o povo compreendesse de forma bem clara a importância desse dia. O maná então se estragaria nos outros dias da semana se fossem guardados, mas o da sexta-feira, esse especificamente não se estragaria. E aqui a gente compreende então que o sábado ele não é instituído no momento da aliança do Sinai, justamente porque esse momento ele vem anterior à aliança no Sinai. Mas aqui Deus já está reeducando o povo quanto à importância desse dia especial, dentro daquela aliança que estava por vir logo na sequência. E nesse momento, então, nós vamos entrar no assunto do sinal da aliança, o sábado como um sinal dessa aliança entre Deus e o seu povo. Acompanhe comigo o que diz em Êxodo, capítulo 31, verso 13, verso 16 e verso 17. Êxodo 31, verso 13, 16 e 17. Diz assim, verso 13: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Verso 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Verso 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Acompanhe comigo o que diz aqui no nosso comentário bíblico.
sobre essa questão do sábado como um sinal. Primeiro diz assim: uma das características ressaltantes dos últimos capítulos de Êxodo é a recorrente admoestação à observância sagrada do sábado. Isso confirma a grande importância do sábado, pois nenhum outro mandamento do Decálogo é mencionado dessa forma. A referência feita a essa observância não é mera repetição de advertências similares. Ela introduz o sábado como sinal entre Deus e seu povo. Percebe? Que aqui fala da diferença, digamos assim, que o sábado é tratado com relação aos outros mandamentos, lá dos 10 mandamentos, né? Esse reforço, essa insistência, podemos dizer assim, da importância, justamente de toda a importância que esse dia tem, né? Que esse mandamento tem dentro dessa aliança de Deus para com o povo. E com relação ao sinal, aqui nós temos uma explicação bem detalhada. Diz assim: Deus já havia dado aos israelitas a circuncisão como um sinal em sua carne da relação de sua aliança com eles. O sábado devia ser mais um sinal desse relacionamento, não na carne, mas no coração. Entenda que Deus já havia ali instituído lá atrás, lá no Gênesis, a gente percebe que havia instituído como um sinal da aliança a circuncisão. E agora aqui Deus ele traz um outro elemento para reforçar essa aliança, reforçar esse relacionamento. Lembre que nessa lição passada nós falamos muito dessa questão da aliança sendo ali comparada ao relacionamento. Então esse é um sinal dessa aliança, um sinal desse relacionamento, o dia de sábado. Lembrando que foi instituído lá no Éden, não estava sendo instituído aqui. Foi instituído lá atrás, lá no Éden, e aqui era um lembrete. Por isso que o quarto mandamento, você pode ver bem detalhado lá em Êxodo 20, e o quarto mandamento está lá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 8 ao verso 12, ele já inicia o quê? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, lembre-te, lembra, porque ele já foi instituído, né? Ele não está sendo instituído aqui nesse momento, né? Mas era para ser lembrado. E, portanto, aqui Deus ele reforçando essa aliança com esse sinal, reforçando, melhor dizendo, esse sinal através dessa aliança. Esse sinal, então, que é o sábado. O sábado, portanto, um sinal dessa aliança. Aqui na lição de terça-feira, separei um pequeno trecho que diz assim: na Bíblia, o sábado como um sinal funciona como uma marca, objeto ou condição exterior, cuja intenção é transmitir uma mensagem especial. E que mensagem especial é essa, né? E aqui no decorrer da lição a gente percebe então o sábado como um lembrete, como um memorial, como algo que faz os seres humanos recordarem algo, voltarem para lembrar de algo. E é justamente quando fala aqui na lição de quinta-feira, diz assim: de fato, ao lembrar-se da criação de seu Criador, o povo de Deus também se lembra dos graciosos atos de salvação de Deus. Aqui no caso em que o sábado é visto no contexto como sinal de libertação do Egito, um símbolo da salvação suprema encontrada em Deus. A criação e a recriação estão, portanto, interligadas. Então veja, quando nós compreendemos o sábado como um memorial da criação, quando nós olhamos para o sábado e lembramos da criação, lembramos do Criador, ao mesmo tempo, nós nos lembramos então dos graciosos atos de salvação de Deus. Entende? Por isso que o sábado nos faz lembrar de algo, por isso que o sábado nos ensina algo, e por isso que é importante o sábado. O sábado é extremamente importante. Se não tem o sábado, nós esquecemos da criação, esquecemos do Criador, esquecendo, portanto, da criação, nós esquecemos dos atos graciosos de salvação do nosso Deus. O sábado, portanto, ele é algo que nos ensina, ele é um elemento na nossa vida que nos leva a compreender muitas coisas, né? E precisamos, portanto, olhar para esse dia justamente como um memorial colocado na nossa vida. Lembre, o memorial é algo para lembrarmos de algo. Quantos memoriais aí são colocados nas praças públicas, na frente de prédios importantes, para lembrar de algo, para lembrar ali quem construiu aquilo, para lembrar quem fez algo de importante para a humanidade. E um memorial é isso, nos leva a lembrar de alguma coisa, nos leva a nos lembrar aqui, portanto, do nosso Deus, do nosso Criador. E para fechar essa lição, eu separei, portanto,
algo que diz aqui na introdução da lição, né? Às vezes eu deixo justamente o que está aqui na introdução para o finalzinho, porque nos traz algumas reflexões importantes. E aqui eu separei o seguinte, que diz lá na introdução da nossa lição: estamos sempre tão ocupados, correndo atrás de nossos afazeres, ganhando e gastando dinheiro, correndo para lá e para cá, indo a todos os lugares. Mas então chega o sábado, que nos conduz novamente ao nosso fundamento, ponto de partida de tudo. Ele nos lembra de que tudo pertence ao Criador, aquele que nos colocou aqui, o Deus que no princípio criou os céus e a terra, um ato que continua sendo o fundamento de toda a fé cristã e do qual o sábado é o sinal irrefutável e insubstituível. Então, o sábado, ele é o sinal irrefutável e o sábado, ele é insubstituível. Não há possibilidade alguma de substituir o memorial da criação, que é o sábado, por outra coisa. Não há possibilidade alguma de substituir o sábado como um memorial da criação por um outro dia da semana. O sábado foi separado por Deus lá no Éden, após a criação. Ele separou e santificou esse dia como um memorial da criação. Ele nos deu o exemplo, descansando nesse dia, nos mostrando, portanto, a importância desse dia. Descanso esse, como eu falei, não é um descanso físico, mas um descanso na comunhão com o nosso Criador, um descanso na comunhão com o nosso Pai. E todos nós somos convidados a participar desse dia tão importante, desse momento tão importante a cada semana, deixando as nossas preocupações do dia a dia de lado e nos voltando completamente ao nosso Criador, reforçando a nossa comunhão com Ele, restaurando a nossa comunhão com o nosso Deus. E que você então possa desejar fazer parte desse sinal da aliança, sinal esse que foi instituído lá no Éden. Você possa compreender, se caso você ainda não compreende esse dia como um dia especial, um dia separado, ore e peça ajuda, que Deus irá te orientar, irá te ajudar a ter uma compreensão cada vez mais profunda da importância desse sinal da aliança. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê na próxima lição. Até lá!